In 3, 2, 1. Este é o Análise de Obras. Okay. Bit short. Here's a bit short. E hoje nós iremos falar do quarto episódio da quarta temporada de Black Mirror, Hank the DJ. It really does work. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse nosso bate-papo vai haver spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio, vá assistir e retorne ao nosso debate. Saiba também que esse nosso bate-papo acontece num formato podcast e também a gente posta alguns excertos no TikTok. Count to 4. 1, 2, 3, 4. Everything happens for a reason. Esse episódio ele é muito legal, né? Porque ele é bem diferente do que geralmente é apresentado no Black Mirror. Foi uma série que se notabilizou muito por falar de coisas pesadas, coisas tristes, né? O lado B da tecnologia, né? E é interessante porque esse episódio mostra, principalmente no final, que a própria tecnologia, de certo modo, toma consciência disso e que ela chega a ser capaz de simular um grau de complexidade humana que transcende a própria tecnologia. E só nessa fuga, nessa rebelião, pode acontecer uma coisa que a máquina não é capaz de juntar. Só quando acontece uma rebelião diante da máquina, do algoritmo, por mais que ela consiga deduzir isso, é que é possível coisas como o amor. Eu achei um episódio muito legal, muito sensível e muito interessante. Eu achei que, assim, foi uma narrativa que contou uma relação extensa, dura, sei lá, 1, 2 anos ao todo. Eles conseguiram contar isso de um modo pontual, assim, muito legal, sabe? Acho que eles conseguiram condensar muito bem o que aconteceu. Então, é um belo episódio de Black Mirror. Eu vou tentar fazer uma sinopse aqui, me ajuda a fazer essa sinopse. Primeiramente, abre o episódio com um camarada caminhando, sendo direcionado para um hub, para um centro de pessoas, para um restaurante. E lá ele encontra com uma menina e, na verdade, é um primeiro encontro. Ele fala sobre relacionamentos, então é como se fosse um primeiro relacionamento, um Tinder da vida, que você marcou com alguém e você vai encontrar. E aí, chegando nesse restaurante, a gente descobre que a menina também chegou lá por conta desse aplicativo, esse assistente robótico, se parece com um celular, que levou ela até ali. E quando eles se encontram, além da confirmação do celular que fala que eles são com a pessoa certa, eles pressionam um aplicativo que aparece ali que pede a confirmação deles, e ele dá uma data de validade para a relação. E aí você começa a perceber que tudo que eles fazem naquele ambiente, naquela comunidade de pessoas que estão buscando por um amor, é mediado por essa tecnologia, que fala quanto tempo eles vão ficar, para onde que eles vão, o que eles têm que fazer, até se eles vão fazer sexo, eles têm que liberar, falando com o consentimento. Então é interessante isso, né? Eu achei bem impactante quando eu vi que eles acertam isso. Só que esses protagonistas, eles têm um envolvimento que vai além do tempo estipulado. Um não consegue esquecer o outro tão fácil. E aí, o que acontece, Henrique? Eles se encontram ali no restaurante, o primeiro encontro dos dois, e aí eles sentem assim, um certo embaraço, os dois. Ele fala coisa fora de hora, fora do tempo, faz uma piada que tá meio fora, mas ela recebe bem isso daí. Então, no primeiro relacionamento deles, eles vão, então, entram num carrinho, são levados para um quarto que parece um quarto de motel, mas é bonito o lugar. E aí eles têm a primeira interação, né? Então a gente já tem um processo de empatia da gente. A gente se imagina também num relacionamento de encontro, assim, se você tivesse já que ir direto para um quarto de hotel, o que você faria? O que acontece lá, Francisco? E aí os dois, eles têm uma noite sem sexo, mas uma noite romântica, né? Uma noite muito sensível, os dois ficam de mão dada, eles curtem um silêncio juntos, eles se respeitam muito, porque o importante é a convivência, não o sexo. A gente vai ver que tem um papel importante, porque depois bem importante nesse episódio, porque depois ele acaba passando por um relacionamento mais longo, mas ela passa por vários relacionamentos onde o sexo vira uma coisa rotineira, que não significa nada. Tudo bem, o sexo, claro, ele é um ato muito íntimo, mas assim, o quanto que isso revela do outro para você. Quanto que isso, de fato, assim, contribui para um relacionamento. E aí, o episódio acaba ganhando um novo ponto de virada quando os dois voltam a se encontrar. Quando ele passa por um relacionamento de 1 ano e ela acaba, depois de pequenos relacionamentos que duram 12 horas, 24 horas, 36 horas,
eles retornam a se encontrar. E com aquela paixão que ficou em suspenso do primeiro encontro. O que acontece, eles se encontram com várias pessoas, provavelmente o sistema está guardando todas as informações e a partir dessas informações guardadas, o sistema vai dar para eles a informação de quem é o parceiro ideal. Então, quando eles se reencontram, eles têm um momento muito especial, porque eles já se gostavam, já desde o primeiro encontro, e aí acontece o seguinte... Tem uma pegadinha aí. Eles fazem um acordo de não olhar o tempo que eles têm juntos, eles querem realmente estarem juntos, e aí o cara, depois, por insegurança, depois de algum tempo, ele pega e olha. E aí o aplicativo que ia dar 5 anos de convivência para eles passa a dar 20 horas, e ela se sente muito aborrecida porque aconteceu uma quebra do acordo, uma quebra de palavra ali. Eles se separam, e aí, de novo, eles entram, né, naquele modo, né, ela ficando com um monte de gente, ele ficando com um monte de mulheres, são várias relações, muito sexo, muito barulho, muitas experiências, mas nada de fato significativo para eles, né? Então, uma hora que ela fala, eu me sinto como um buraco que só está esperando, né, o próximo homem subir em cima de mim. Ela fala algo mais ou menos assim. O celular lá deles, ele fala, olha, encontramos o parceiro ideal finalmente, mas antes de ir embora, você pode escolher uma última pessoa para se despedir. E os dois escolhem um ao outro. E aí eles falam, quer saber de uma coisa? Dane-se o algoritmo. Eu não quero saber disso, eu quero você. E aí eles decidem fugir daquele mundo, que eles já estavam começando a suspeitar que era um mundo muito controlado, um mundo meio simulado. Até ela percebe um bug da programação quando ela joga a pedra, e não importa com qual força ela joga, sempre dava 4 quicadas antes de cair na água. Ela fala, como que esse fenômeno sempre se repete? É uma coisa assim, não é natural. Parece que é programado. Ela saca nesse limite do algoritmo. E aí, tem que fugir de lá. E eles têm que escalar uma escada gigante de uma muralha. E quando eles estão escalando, de repente, eles são transportados para um limbo, onde tem vários casais igual a eles. Tem 998 casais. E aí a gente descobre que era tudo uma simulação feita pela máquina, em busca da compatibilidade. E aí ela une no final esse casal que está com esse aplicativo, querendo encontrar um relacionamento, e um olha para o outro e parece que rola uma química. E acaba com a música Hang the DJ, dos Smiths. Eu, como sempre, assisto os comentários das pessoas e eu entendi, pelo menos pela explicação dos outros, o que quer dizer esse Hang the DJ. Isso deve acontecer o seguinte, aparentemente teve a notícia que tinha derretido as usinas de Chernobyl e milhares de pessoas tinham sido afetadas e iam morrer. E logo em seguida o cara colocou uma música doce, romântica. Então um músico que estava presente ali teve a ideia de, mas como assim, depois de uma notícia tão ruim, como que põe uma música melosa como se não tivesse nada acontecido? Então ele teve a ideia de fazer uma música chamada Hang the DJ, que enforque o DJ, pela falta de sensibilidade com o que estava acontecendo. Eu não sabia dessa história, tá? Agora que você está contando para mim em primeira mão. Mas o paralelo que eu acho que eu consigo fazer é o seguinte. Esse DJ, provavelmente, ele estava envolvido com uma programação muito amarrada na rádio. Estava seguindo um programa. Assim como o programa que falava, olha, você namora com você fica com você fica 36 horas com fulano, 38 horas com ciclano. E esse DJ pegou uma pasta, uma anotação, falou, hoje você vai falar das pessoas que morreram e depois você vai passar esse artista que está em alta, tá bom? Sem envolvimento emocional, nada humano. Seguiu um protocolo. Se ele estivesse anunciando que a rainha da Inglaterra foi viajar ou se eles morreram, não ia mudar em nada. Então, vamos enforcar esse DJ por um sistema mais humano, então, que a máquina conseguiu simular. Deixa eu ver se eu também consigo fazer esse paralelo. Então, no episódio, o lance deles ficarem nesse mecanicismo todo não faz sentido. Enforque o DJ, quer dizer, enforque o sistema. O que importa somos nós vamos nos rebelar e eu escolho você por iniciativa própria. Faz sentido o que eu tô falando? Ou você estava indo por outro caminho? Hang the DJ no sentido de a máquina nunca vai conseguir, afinal dos contos ela de certo modo consegue, mas assim, do modo que apresenta aquela distopia que eles estão naquele acampamento, ela nunca vai conseguir, digamos assim, superar a nossa vontade. Teria que ser uma coisa assim, menos de uma apreensão de dados, uma coisa mecânica, que vai, olha, você é compatível com você por causa disso, mas construindo um sistema que consiga simular algo que vá além da máquina, que é a rebelião.
Tanto que no final aparece lá, 998 rebeliões concluídas. E aí, né, a câmera é um movimento por computação, mas a câmera ela vira e acaba mostrando lá, 99,8% de compatibilidade. Então, na rebelião, no enforcamento do DJ, da máquina, que é feito esse cálculo, falando, eles provavelmente têm uma compatibilidade para além da máquina, que é a rebelião. É em cima do hang the DJ que se constrói esse algoritmo. Então, peraí, deixa eu entender. O algoritmo é tão inteligente que ele tem a expectativa da rebelião. Que ele não vai dizer. Ele vai criar circunstâncias para que a pessoa chegue numa exaustão de ela se rebelar 1000 vezes. Ou pelo menos 98 vezes em 100. Então, a máquina prevê a exaustão. Ela é tão inteligente, o algoritmo é tão capaz que ele faz de conta que ele está pressionando para que a pessoa que ele vai escolher, mas na verdade não é ele que escolhe. Quem escolhe é o indivíduo. Exatamente. Ele consegue prever que, pelas informações que o próprio indivíduo forneceu a ele, achei interessante isso agora reassistindo. Eu notei que aquela maquininha que está com eles, que é o coach, ela só responde o que eles dão para ela responder. Né? Ela não consegue interpretar. Tem uma hora que no começo que ela fala assim, agora a gente manda ver, ela fala uma gíria dela, fala, não entendi, o que você está falando? E aí corta para o cara falando, agora a gente transa? A gente faz sexo? Então, nós fornecemos tudo que a máquina tem. E a partir disso, ela conseguiria fazer um cálculo de uma rebelião para além do seu sistema. E nisso seria, digamos assim, o fundamento do amor, algo que não pode ser controlado por uma máquina, porque é muito humano, e a máquina entende isso. Eu achei interessante agora a nossa fala aqui, porque dá a entender, nesse episódio do Black Mirror, uma coisa muito otimista, que a máquina, na verdade, devolve para o ser humano a humanidade dele. Ela é tão complexa e tão sofisticada, que ela não responde o que ele tem de fazer, o que ele tem de pensar, o que ele tem de deixar de fazer. Ela simula um monte de circunstâncias agradáveis e desagradáveis, e no fim das contas, ela espera que ele diga. Esse tipo de coisa me remete exatamente ao que acontece no Matrix, quando o Neo vai falar com o Oráculo. Quando ele chega para falar com o Oráculo, ele fala e ela fica dando palavras soltas, ideias soltas, para que ele diga se ele é o escolhido ou não. Ela não pode dizer para ele quem ele é. Assim como aqui nesse episódio do Black Mirror, a máquina não diz se você ama ou não ama, se você é compatível ou não é. Você tem que saturar a ponto de se rebelar. Não é uma inteligência, assim, emocional isso daí? Sim, claro. Porque, assim, isso parte de uma situação real, né, de uma prática humana, procurar relacionamentos, parceiros, algo que acontece mesmo, sempre acontece. Nós estamos aqui agora, mas que é mediado e instrumentalizado por uma tecnologia. E ela sabe que, geralmente, muitas pessoas que se envolvem nisso acabam caindo num ciclo de pequenos relacionamentos, ou sexo fácil, nunca mais olha na cara da pessoa, ou relacionamentos que teriam uma compatibilidade ali de meses ou até de um ano, como o caso lá do protagonista com aquela mulher chata pra cacete, que fica reclamando de tudo, né? E que, na verdade, dá errado, porque a máquina ela não responde. Então, é um modo da máquina reconhecer o seu limite e expressar isso pela simulação. Falando, olha, provavelmente esse casal, que teria uma junção breve pelo algoritmo que se encontra logo de cara, eles, na verdade, teriam uma ligação para além da máquina. Ainda mais na questão do amor e de afetos. Que máquina é essa? Então, a primeira coisa também que me vem à mente é o filme Her, que a gente debateu aqui, que era um algoritmo de computador, que era um algoritmo de relacionamento, que ela vai evoluindo a tal ponto de lá entregar para o humano sensibilidades ou doçuras ou complexidades que só outro humano consegue dar. Então aqui esse algoritmo já está também bem inteligente, que ele mesmo não interfere. Ele, no final das contas, ele deixa o ser humano escolher. O que você acha desse algoritmo que evolui a ponto de chegar a fazer essas... Simulação perfeita? Essas simulações, assim, de extrema humanidade. Porque eu acredito que, inclusive, num dos nossos bate-papos anteriores, a gente falou disso, de uma máquina tão perfeita que ela substituiria realmente o homem. Quando a gente falou do livro lá sobre o trabalho, que você falou que se tornaria um Blade Runner, que você mataria porque você não quer perder o teu emprego. Eu gostei disso daí, porque realmente acho que o homem ele começa a se sentir muito mal quando ele é substituído pela máquina mesmo, e a máquina mostra por A mais B, C e D que ela é
muito mais complexa e humana do que o próprio humano. Então eu acho que esses filmes, esses episódios, eles estão explorando esse tipo de coisa, essa máquina que realmente ela não é mais essa torradeira que você aperta o botão e você espera uma coisa única dela. Ela é essa coisa monstruosa de ser mais complexa que um humano, ou um humano na sua excelência. Esse episódio, ele tem uma cara de distopia, mas no final ele é uma antidistopia, né? No final é a máquina contribuindo para um relacionamento que talvez nunca fosse acontecer entre os dois. É uma máquina que enforca o DJ, né? No final das contas, é uma máquina que ela não precisa ficar presa nessa torradeira que você falou. Ó, informa a tragédia, passa a música romântica, encerra o programa, começa o jornal. Não, pera lá, vamos fazer uma coisa mais complexa, né? O computador, ele armazena e processa informações. É isso que ele faz. De certo modo, nós também armazenamos e processamos informações. E expressa essas informações, né? Ela vai se enriquecendo com o passar do tempo. Quanto mais informação a gente dá, quanto mais coisas a gente confere a essa máquina, ela vai aumentando a complexidade dela. Vai ganhando, assim, contornos mais ricos, porque o repertório dela sobre a humanidade vai aumentando. Então, até o próprio desenvolvimento científico, então ele vai chegando ao ponto dela conseguir fazer ligações que o humano comum nunca conseguiria fazer. Talvez eles mesmos, né, nunca conseguiriam se encontrar e nem ter. Só mesmo uma máquina com tanta informação de tanta gente conseguiria fazer essa simulação. É uma interpolação com muita gente. Agora, vamos lá, na nossa vida aqui. Antigamente as pessoas viviam numa pequena vila, numa tribo, numa coisa assim. Então sua oportunidade de se relacionamento e de casamento era limitada. E de vida estava limitado estava circunscrito àquela galerinha. Aí agora, hoje em dia, a gente tem essas máquinas interpolando nossas situações com o mundo inteiro. Então, me parece muito mais amplo, as possibilidades são muito maiores. Nosso vídeo mesmo que a gente estava comentando agora há pouco, a gente gostaria que pessoas que têm a ver com isso, que viessem ver os nossos vídeos, não qualquer pessoa. E como a gente consegue fazer isso? Somente se a gente fazer uma exposição enorme para muita gente, e só quem tiver a ver com isso que se aproxime. É uma coisa boa, eu quero ir para a máquina, eu quero que ela faça isso por mim. O que você acha? Que é legal esse tipo de interpolação? Você se entrega a esse dataísmo? A gente já falou sobre isso, né? O dataísmo como sendo a máquina, o grande Deus e a gente referenciando ele. Você está pronto para deixar que a máquina faça isso, essa interpolação por você? A gente não escolhe isso, a gente já está nisso. A gente já está entregue ao dataísmo, a gente já está... Tanto que a gente se conheceu por um site. A gente nunca se encontrou fisicamente. Você procurou ali, tal, comunicação, professor, filosofia, aí apareceu eu lá, tal, né? Então, assim, de certo modo, a gente já está nisso. A questão é construir uma relação, digamos assim, saudável com a máquina, onde ela ajude a gente, né? Onde a máquina não trabalhe para a própria máquina, como Harari questiona, isso pode vir a acontecer, né? Mas uma relação que a máquina auxilia o humano, e ela tem condições de fazer isso. Já está alcançando patamares de sofisticação muito acima de nós. Eu acho que é difícil imaginar nossas vidas, provavelmente se a gente fosse retirado e falar, você vai voltar 200 anos na história. Onde que você quer morar? Você quer viver no século XIX ou você quer morar hoje em dia? Provavelmente a gente escolheu hoje em dia, porque a gente já vê um mundo mais sombrio, mais limitado, como você falou, um mundo com menos possibilidade de movimento. A gente já vê um mundo provavelmente mais amarrado, um mundo onde sua vida não mudaria tanto assim, como hoje em dia. E que também tem consciências ruins, como o Harari falou, né? Nossa vida pode mudar a cada 5 anos. Eu acho que em determinados lugares da sociedade é possível construir uma relação harmoniosa com esse dataísmo. Agora vamos explorar alguns outros aspectos, que nem, por exemplo, eu sei que você tem um relacionamento que é sério, né? Noivo, já está praticamente vivendo junto, já está casado, mas você teve uma pequena amostragem de pessoas. Quantas pessoas você se relacionou? Quantas pessoas você conhece? Quantas mulheres mais talvez nesse mundo não exista que sejam muito mais compatíveis com você do que sua esposa, vamos supor. Claro. Você não acha que você está perdendo? Você deveria se expor muito mais? Ou você acha que você já venceu todas as barreiras e você já exauriu o processo? Esse é o teu amor verdadeiro? Ou pelo menos esse é teu entendimento atual de amor verdadeiro? Como funciona isso? Me conta aí. É muito louco isso, né? Porque, assim, realmente é uma dúvida que assola todo mundo que tem um relacionamento, ainda mais todo mundo que tem um relacionamento ainda jovem. Porque você pensa assim, você abre uma porta
mas você fecha-o, porque não tem como. Né? Trade-off, né? Você troca uma coisa pela outra. Isso, entendeu? Sabe? Que senão você fica que nem a menina lá do episódio que transa com meio mundo, mas não consegue avançar. Então, assim, é claro que se eu não tivesse naquela noite, naquela festa, e tivesse conhecido a minha noiva, e tivesse levado isso adiante, provavelmente eu nem saberia que ela existia. E ela não saberia que eu existia. Como seria a minha vida se? Mas eu não faço a menor ideia. Talvez, como você disse de fato, né, talvez se eu tivesse aplicativo, ele poderia fazer essas simulações e falar, não, olha, na verdade, mais vai estar muito bom, mas tem gente aqui, ó, nós temos uma lista de 30 mulheres que são muito mais compatíveis com você. Provavelmente a compatibilidade seria melhor, por esse lado. Mas os caminhos que eu percorri ao fechar as outras portas me fizeram ter experiências que eu nunca achei que eu ia ter. Esse ineditismo e, ao mesmo tempo, esse comodismo no sentido de construção de uma rotina foi que me fez optar por continuar nisso. E falar assim, eu sei que os caminhos poderiam ser diferentes, mas não teriam ela. Por não ter ela, me faz desistir desse caminho. Por mais que talvez tenham pessoas mais compatíveis, que combinem mais comigo, mas a combinação que me fez ficar nesse relacionamento foi essa combinação do improviso. Foi do ir fazendo. E eu cheguei num ponto que eu não consigo mais, assim, me ver como o sujeito que eu me tornei, ele está atrelado a esse caminho. Entendeu? Não, porque eu imagino que todo casamento é mais ou menos assim. Imagina, você se relacionou aqui, ali, lá, foi. Aí chega num determinado momento, você faz uma escolha. E principalmente quando você resolve ter um filho, quando você resolve comprar alguma coisa maior junto, você está se aprofundando, se enraizando cada vez mais naquela escolha. E o ser humano é feito de escolha, e a gente também somos seres que com tempo limitado. Então, em alguma medida, você tem que fazer algumas escolhas e ficar ao lado delas. Você não tem como ficar pulando de galho em galho e tentando fazer interpolações fantásticas. A máquina poderia fazer por você, mas a gente tem um tempo biológico, inclusive. A mulher, o homem, pode ter filho até uma determinada idade, então a gente tem que ir logo. Com certeza. E eles se encontraram no primeiro já. Já teve essa química. Isso daí é meio duvidoso, porque ela tem uma fala no final. Como você se sentiu no primeiro relacionamento? Ele falou, me senti confortável, me senti bem, me senti em casa. Por quê? Porque a gente já veio de muitas simulações. Tem de ver se realmente ele já não tinha essa facilidade também, o primeiro encontro, porque a máquina também já tinha dados sobre eles, né? Pode ser que eles tinham vindo de outros encontros distantes que foram se aproximando e depois chegou até ali. O espiritismo vai mais ou menos na mesma vibe, né? Como que é o espiritismo? Explica aí. Não, é que ele fala das reencarnações. Então, na verdade, você encontrou a pessoa várias vezes e quando você encontra, você acaba tendo essa intimidade que ela falou e tal, né? Só que, né, ela está falando dentro dessa simulação. O espiritismo, ele fala de reencarnações, então você acabaria reencontrando a pessoa várias vezes, em vários ciclos. Tipo, você tem um ciclo de relacionamentos que ele vai ficar se repetindo até não sei quando, né? Ad infinitum, né? Por mais que ela tenha falado isso, que de fato eles já teriam se encontrado em outras simulações, então já teriam uma intimidade ali, o tanto quanto inesperada entre os dois, ainda assim foi um primeiro encontro que poderia ter sido muito mais frutífero do que a máquina falou. Então parece que assim, nessa possibilidade de encontrar várias pessoas, várias experiências, ela chega até um ponto de ficar com uma mulher, né? Também encontrou com vários caras diferentes, cara mais velho, cara mais novo, cara da mesma idade. Ela só fica na superfície, ela não aprofunda no relacionamento, que é onde faz crescer essas raízes que você se pergunta assim, tá, eu poderia ter um outro que não esse, mas eu não teria as mesmas raízes, que é, eu acho que onde as pessoas, de modo geral, se apegam, que são essas raízes, que só poderiam ter sido com essa pessoa. Se ela fala disso, que talvez eles... Como você se sentiu na primeira vez? Eu me senti confortável. Então, quer dizer, a máquina ela faz um reset de começar tudo de novo, de zerar, mas ela deixa alguma memóriazinha, porque senão ela não lembraria de nada. Quando ela diz isso, ela deixa uma ideia de que sobra alguma coisa, pelo menos um perfuminho da vida passada. Talvez você não lembre os detalhes, mas alguma coisa te traz conforto. Então o reset não foi total. E a mesma coisa eu diria com respeito ao karma, essa ideia de espiritismo. Então a ideia fala que o espiritismo acho que tem um grande apelo nesse sentido, de que não tem pessoas que você vê e você se sente muita vontade, não tem pessoas que você vê e imediatamente você já gosta. Então existe um apelo de um reset. Sabe aquela história do véu do esquecimento? Mas o véu do esquecimento não é total, não te zera.
ele te deixa com um perfuminho da vida passada. O que você acha? Que existe um paralelo aí entre essas duas coisas? Eu fiz esse paralelo porque isso me lembrou, né, da história do espiritismo, mas eu acho que não. Eu acho que realmente é coincidência. Sabe, é sorte, entendeu? Sabe, você está entregue à sorte. Não existe nada de misterioso nessa vida, nada eu acho que não. Sobra de DNA, sobra de matérias psíquicas, nada. Mas eu gosto da ideia. Eu gosto dessa... O Harari vai muito pelo lado de que a gente é muito... A gente lê coisas e a gente talvez queira atribuir essa coisa psíquica, espiritual, religiosa. Mas a gente lê muita coisa. Então, se você tem algum sentimento, algum pressentimento, alguma intuição, isso daí vem da onde? Segundo o Harari, parece que ela vem de simplesmente alguma coisa cognitiva, alguma coisa que leu e não soube interpretar. E essa ideia de sobra nesse universo psíquico, sobra no DNA, sobra em algum lugar, como que aquilo te informou? É uma total descrença no mistério? No final do episódio, quando eles se encontram, parece que já rola uma intimidade. Além, assim, né? São dois estranhos. Parece que eles se olham e já rola um clima, assim, um clima incomum, assim, né? No final do episódio, quando eles estão no bar, quer dizer... mas ali eles já estavam carta marcada, né? Imagina você com um celular na mão que te diz, olha, essa pessoa é ideal. Quando você sabe que o simulador ali é ferrenho, que ele já, quando você olha para outra pessoa, você já olha com toda a sua expectativa do mundo, já. Eu, pelo menos, olharia. Isso é verdade. Henrique, o episódio, ele coloca de novo, né? A gente volta a isso, porque o primeiro episódio da última temporada, lá dos caras do videogame, eles também colocam esse embate. Eu queria te perguntar, o que vale mais? Uma vida com muito barulho, muito sexo, muitas experiências, onde você vai pulando de um para o outro e tal, ou uma vida a dois, mais silenciosa, mais calma, mais amena, uma relação mais intimista, sem tanta abundância, assim, de vivências outras. Daí eu acho que é tão particular, eu acho que cada pessoa dá a sua resposta. E a gente se move no mundo de acordo com o que a gente se consolidou. Então uma pessoa que sai toda noite na voracidade de querer engolir o mundo, porque é mais ou menos isso, né? Uma pessoa que ela vai no barzinho, vai no restaurante, se relaciona com o outro, a vida dela parece uma área de ópera, né? Aquela drama danado, novelas e mais novelas. E o outro que é totalmente, parece uma vaquinha, vai lá no pasto e come uma graminha, come outra graminha. Consolidações diferentes, cada pessoa está no seu momento. Eu, pelo menos, gosto de ver desse jeito. Cada pessoa está certa. Difícil não tem um certo. Cada pessoa está certa dentro do seu movimento. Como você vê isso? O episódio parece que ele condena esse mundo de muita, digamos assim, luxúria, né? Parece que ele coloca assim que uma hora esgota e você, tipo, meio que perde o sentido, sabe? Ainda mais quando é literalmente automatizado por um aplicativo. Parece que assim, chega uma hora que você perde o encanto. Eu já senti isso, assim, chega uma hora que fala, de novo. O ser humano, eu acho que, né, ele passa por processos de exaustão, mas cada pessoa também exaure numa medida. Será que todo mundo vai nesse processo, começa largo e termina fino? Sabe? Começa desvairado, querendo engolir o mundo e quer experimentar tudo, depois ele acaba vaquinha. Ele gosta de comer a graminha, ele gosta de acordar naquele horário, de ter aquela pessoa. Ei, meu filhinho, fica aqui quietinho. Será que é assim? Talvez a questão da própria idade. Outra coisa interessante que eu acho que traz nesse episódio é assim, à medida que você vê esse relacionamento, ela diz isso pra ele, vai te exaurindo, ele vai te quebrando, e depois você vai se dobrando. E chega uma hora que você, quando fala é esse que é pra você casar e viver o resto da vida, você simplesmente aceita. E eu consigo ver um paralelo disso na vida. Na vida eu vejo muita gente que se casou, teve filho, teve que cuidar de filho, teve que cuidar de casa, a pessoa parece que ela tá exausta já. Quando ela tem 45, 50 anos, ela se vê divorciada e tudo mais, o primeiro que aparece e oferece alguma estabilidade, alguma consistência, tá bom já, sabe? Aquela história de amor, de querer achar a pessoa amada, de querer fazer acontecer, aquilo lá era da minha juventude. Agora, meu filho, eu quero mais sentar aí. Pasto. Vamos pastar, vamos comer no horário. Ele é uma pessoa boa, sabe? Você vai ver aquela conversa? Ele é uma pessoa boa, ele cuida de mim, ele cuida dos filhos.
Começa assim... Já tá bom demais, sabe? A pessoa Começa com ele é uma pessoa boa, porque... É porque a pessoa já tá dobrada, né? Então, eu não sei se você sente isso, você percebe assim? No final ele acaba apostando na ideia de amor, né? De amor verdadeiro, da pessoa, né? Esperada e tal. O episódio ele acaba apostando nisso. Mas realmente, eu acho que a grande maioria das pessoas acaba passando por esse ciclo. É difícil você encontrar pessoas assim que tiveram aquele grande amor, que começou a namorar com 18 anos, daí com 58 anos ainda estava junto, naquela paixão, aquele companheirismo, né? Geralmente, realmente, elas vão pulando de galho em galho, não é aqui, 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 e chega uma hora que vamos casar. Não, vamos casar logo, vamos fazer, e também, sabe? A pessoa, ela dobra. Eu tenho uma sensação assim, porque também o ciclo humano, a nossa vida, geralmente é em torno de 80 anos, que a gente vive hoje com a nossa tecnologia. Quando a pessoa vai chegando, avançando com a idade, a energia dela vai acabando. Ela não tem a vitalidade, nem as pulsões de um jovem de 16 anos. Em termos de sexo, em termos de vitalidade, ela está lá embaixo. Então, o que ela quer? Ela não quer mais fazer fogos de artifício. Ela quer pastar no campo verde. Tem outra coisa que é a solidão, né? Assim, a solidão no sentido de você estar com uma pessoa, mas você sabe que quando passar a noite, ela vai acordar, pegar um táxi e vai embora. Ela não vai ficar ali, sabe? Parece que, assim, você não tá pela companhia, você tá pelo sexo. Você tá sabe assim, pelo beijo, você tá por algum interesse, assim, sabe? Você tá por coisas muito efêmeras. Geralmente é sexo, né? Mas, assim, sabe, por uma outra coisa. O que você quer é sexo. Sua companhia é o sexo, não é a pessoa. Vamos pensar agora de novo no ser humano. O ser humano, né, a criança não tem nem pulsão sexual forte, assim, em termos de... Ela não tem aquela sexualidade já presente. Mas assim que ela se apresenta, a sexualidade, um jovem de 13, 14 anos, nosso hormônio está lá a 1000. E aí o ciclo do ser humano é assim, 1000, 900, 800, 700, 500, 300, 200, 50. Quando a pessoa está com 80 anos, se ela fizer sexo uma vez por mês, é muito, se ela estiver muito bem na fita. Então ela não tem mais vitalidade para isso. Por isso que eu acho que vai de acordo com uma conformidade, inclusive biológica. Não é uma questão só de amadurecimento. Pode ter a questão do amadurecimento, mas não é só, é uma questão do próprio ciclo humano. Ela não tem mais vitalidade para aquilo, ela não tem mais pulsão sexual para aquilo. Então o negócio, a tendência é vaca mesmo. Se você pensar no ser humano mortal de 80 anos, quando ele estiver no final do ciclo dele, ele quer algo calmo e tranquilo, porque ele não tem mais energia para querer fazer mais nada. E o jovem tá cheio de energia. Se der para transar 15 vezes por dia, ele transa. Um rapaz ou uma moça de 15 anos, pode ter certeza, 15 é pouco. Henrique, as notas? Notas. O que você acha da questão do roteiro? Olha, o roteiro eu gostei bastante, né? Como eu falei logo no começo, né? Eu achei que ele conseguiu contar uma história longa, mas pontualmente, colocando muitas questõezinhas assim, tanto problemas humanos, sobre o desgaste de um relacionamento que não é legal, como a banalidade do sexo, e uma ideia de que, sabe, você quer uma companhia, até mesmo a relação com a tecnologia como algo que tem, né, a gente cria para controlar a nossa vida, mas que ela não é suficiente para isso. No final a gente descobre que ela pode chegar a um grau de sofisticação que é suficiente. A música Hand the DJ, que você explicou, achei muito legal. Então, olha, o roteiro eu achei muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Assim. Então, eu dou aí 9. Eu também, dou 9,5. Charlie Brooker, tiro o chapéu para ele conseguiu fazer tantos episódios tão inteligentes, um mais provocativo que o outro. A gente tá falando aqui todas as temporadas e não esgotou ainda. Então o cara é o cara. Ele é muito fera. E agora com a questão filosófica, você acha que traz questão filosófica nesse episódio? Eu achei que traz, eu acho que trouxe sim, eu achei que, como eu disse também no começo, foi um Black Mirror diferente, um Black Mirror mais otimista, né? Bem otimista comparado com os outros. Nossa, comparado com Archangel, né? Comparado com Nosedive, o Shut Up and Dance, né? Nossa, esse episódio acho que quase todos, né? O Urso Branco. A gente vai falar todos os episódios aqui. Nossa, esse episódio é assim, é o ápice do otimismo, assim, né? Mas eu achei bem legal, assim, né? Esse episódio muito sensível, assim, otimista, um episódio gostoso, assim.
A gente já tinha tentado conversar uma vez, só que deu um problema, e a gente falou, eu lembro que a gente falou de outras questões. Falou, mas eu lembro que você falou sobre a virilidade do homem, as coisas de ser o gavião, né? De gastar e tal. Então, e hoje a gente conversou de novo, a gente foi para outras questões. Mas tem que ir para coisa diferente, vai ficar falando da mesma coisa, né? Mas você vê como ele é diverso, como ele não é tão monotemático, né? Embora tenha um tema muito claro. Então, eu vou dar 9 também para a filosofia dele. Achei que eu também... Eu dou 8, que é uma nota boa. Eu acho que muita coisa que a gente trouxe interessante aqui no nosso bate-papo tem a ver com as nossas experiências. A gente está especulando mesmo alguns temas. Não que esteja tão claro lá no episódio, mas a gente pega lá tipo um fiozinho, puxa, e a gente levou para vários assuntos interessantes. Quanto esse episódio está inserido em Black Mirror? Para mim está muito inserido. Eu acho que está muito inserido. Eu dou 9,7. Então eu tô com você, eu dou 9,7. Só faltou o pessimismo ali no final, né? Para ficar igual, né? No final eles morriam, eles caíam do... Não era nada eles estavam escalando, daí tipo, a máquina puxava a escada e eles despencavam. Não, que nem agora eu acabei de lembrar, Shut Up and Dance. Aquele lá é um que acaba assim, ferrando tudo, né? Que acaba assim, derrubando o barraco. Você espera uma coisa, acontece outra. E não, esse daqui é otimista. É surpreendente, é otimista. A única coisa que eu diria que tem de negativo é realmente essa história do dataísmo. A gente está se entregando cada vez mais à máquina e a máquina decidindo pra gente. Mas nesse caso específico, eu mesmo, se aparecer um aplicativo desses, que você põe teu nome lá e ele vai me interpolar com o mundo inteiro e vai me trazer as pessoas certas, eu compro o aplicativo na hora. No final ele acaba tendo esse olhar muito otimista. Porque assim, muitas vezes eu acho que o Black Mirror ele põe questões que não dá para responder. Tipo o Archangel. Você fica meio sem palavra diante daquilo. Fico do lado da mãe, fico do lado da filha, mas a filha também é uma louca, mas a mãe não merecia ter apanhado, mas a mãe transformou a filha nisso. Então, você fica meio assim, sem saber para onde ir. Agora, esse episódio, eu acho que ele responde tudo. Eu acho que ele dá todas as respostas. Ele não te deixa dúvida. O amor existe, a tecnologia pode ser boa, dá para funcionar aqui, rende the DJ, é isso aí, entendeu? Então eu achei que foi um episódio, assim, muito pretencioso, assim, para responder tudo, sabe? Então, pessoal, se vocês gostaram também, dê um like no nosso vídeo e ajuda a gente a divulgar essas ideias. Lembre-se, comente, curta, compartilhe, se inscreva e nos sigam em todas as redes. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.